estou aqui mais uma vez para compartilhar com você sobre essa perguntinha. Qual é a maior necessidade que eu e você temos no nosso dia? Isso, dia é constante, todos os dias. Será que você já está pensando na resposta? Porque quando a gente fala sobre necessidade, nós pensamos naquilo que a gente precisa para viver, para sobreviver, para passar o nosso dia. E sempre vem as coisas básicas na nossa mente. A gente pensa no alimento, a gente pensa no vestuário, a gente pensa na nossa casa, a gente pensa no recurso financeiro. Enfim, acredito que essas são as primeiras respostas que a gente consegue ter em relação a essa pergunta. Pois é, então deixa eu te falar que a primeira resposta para essa pergunta deve ser uma só. Você já sabe? Então, a maior necessidade que nós temos no nosso dia a dia é ouvir a voz de Deus. Porque ouvir a voz de Deus é o que vai nos conduzir, é o que vai nos direcionar, é o que vai nos mostrar o caminho para seguir naquele dia, é o que vai nos alinhar ou nos firmar para as decisões que nós precisamos tomar. É ouvindo a voz de Deus que nós vamos saber por onde andar. E se a gente não ouve a voz de Deus, então qual é a direção que nós estamos seguindo? E aí? Então, a primeira ou a maior necessidade diária, constante, que nós temos de sobrevivência é ouvir a voz de Deus. E se a gente for pegar isso na palavra, a gente vai ver tantos exemplos de Deus dando a instrução, de Deus trazendo a direção, de pessoas buscando ouvir a voz de Deus para seguirem o seu caminho. E às vezes hoje a gente acaba por viver uma vida meio corrida e vamos seguindo com a nossa agenda lotada e vai correndo de um lado para o outro e acabamos por esquecer dessa necessidade primordial que é ouvir aquilo que Deus tem para nós. E aí me vem mais uma perguntinha. Será que Deus pode falar todos os dias com você? Comigo? Com alguém nessa terra? Será que isso é possível? Sim, queridos, isso é possível. Primeiro, porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, ele sabe de todas as coisas e onipresente, ele está em todos os lugares. Então, ele pode falar com você, ele pode falar comigo todos os dias. Ah, como eu quero ouvir a voz de Deus todos os dias. O que eu preciso para ouvir essa voz e para deixar que a minha vida seja conduzida da forma correta? Você precisa de busca pelo Senhor. Você precisa de intimidade com o Pai. Você precisa querer ouvir aquilo que Ele tem para falar. Porque às vezes, e talvez eu já tenha falado isso aqui, Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo o que Ele tem. E aí, será que Deus está falando com você? Então anota aí. Sabe a listinha que você pensou lá na primeira perguntinha desse vídeo? Então, coloca em cima de todas as coisas. A primeira e mais importante necessidade que eu tenho é de ouvir a voz do Senhor. E Deus está falando. Deus chamou tantas pessoas, Deus direcionou, Deus trouxe a forma correta como cada um deveria andar. Deus deixou leis, mandamentos e Deus enviou o seu próprio Filho para nos mostrar a importância que é ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. Ah, mas ouvir a voz de Deus, Deus enviar seu Filho, como assim? Então, queridos, naquele tempo, antes de Jesus, os homens eles estavam acostumados a viver uma vida religiosa, a seguir as ordenanças, a ler até mesmo a palavra, a cumprir com os rituais, mas eles se esqueceram do principal,
porque o principal é ouvir a direção que Deus tem. E esse ouvir a direção, ele vem de um relacionamento. E relacionamento vai falar de intimidade. Todo relacionamento tem intimidade. Se o seu relacionamento com Deus não tem intimidade, talvez ele ainda não seja um relacionamento. Talvez você ainda esteja praticando algumas regras ou alguns costumes para tentar chegar até Deus. Mas o que eu quero dizer com você hoje, falando dessa necessidade que nós temos de ouvir a voz de Deus, é que o nosso ser foi criado exclusivamente para a glória do nosso Pai. Nós fomos criados por Ele, a imagem dEle e para glorificar a Ele. E nós não temos como existir distantes do Senhor. Não há como andarmos nessa vida, não há como seguirmos em frente sem que o nosso Deus nos conduza. Mas às vezes a gente está fazendo isso. Às vezes a gente está correndo, atropelando um dia após o outro, esquecendo de ouvir aquilo que Deus tem. E é por isso que nós precisamos nos voltar para o que a palavra ensina. E eu quero compartilhar com vocês um texto que você já sabe de cor. Jesus deixou algumas palavras fundamentais para os seus discípulos, para nós, aqui nessa terra. Então, quando Jesus, após ressuscitar, quando ele foi assunto aos céus, ele deixa ali os escritos que estão ali em Mateus, no capítulo 28, onde ele fala que todos nós devemos ir e anunciar a palavra, pregar o evangelho, batizar as pessoas e tal, e avançar. Mas o Senhor Jesus deixou uma frase muito bem clara para cada um de nós. Ele disse: "E eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos." Aleluia! Esse é o Deus que servimos, um Deus que disse que estaria conosco todos os dias. Então, você pode ouvir a voz de Deus todos os dias. Basta você querer, basta você dar ouvidos àquilo que Deus tem para você, basta você buscá-lo. É aquela respostinha básica de quem bate na porta. Se alguém bate na porta, alguém do outro lado abre a porta. E nesse caso, nós estamos falando de uma busca de um relacionamento, de bater na porta do Senhor. E o nosso Senhor está sempre com a porta aberta para nós, para que possamos entrar, para que possamos cear com Ele, para que possamos ouvir aquilo que Ele tem, para que possamos ter a direção, o discernimento, para que tenhamos a sabedoria vinda do próprio Deus para as nossas vidas. Porque nós, inúmeras vezes, tomamos muitas decisões erradas, temos atitudes que são em desacordo com aquilo que Deus tem para nós. E por que a gente age assim? Tá aí a resposta. Porque a primeira e a maior necessidade que a gente tem é falar com Deus. Se diante de qualquer que seja a decisão que nós precisamos tomar, nós, em primeiro lugar, falarmos com o nosso Senhor, com certeza vamos tomar a decisão correta, se obedecermos aquilo que Ele está falando. Então, não sei se você hoje já ouviu a voz de Deus. Então como que eu ouço? Como que eu sei que Deus está falando comigo? Queridos, Deus fala conosco de tantas formas possíveis. Ele fala ao nosso coração, Ele fala através de um versículo, Ele fala através de um louvor, Ele fala através de alguém, Ele fala da forma como eu e você precisamos ouvir. E o principal, Ele fala ao nosso coração. Aquilo que Deus fala não nos deixa dúvida, porque está escrito que nós não ficaríamos confundidos. Então, para não sermos confundidos, precisamos ouvir o que Deus está falando. E hoje, o que é que Deus está falando para você? O que é que Deus tem para a sua vida? Será que você já parou para ouvir
o que Deus tem para este dia? Porque a própria palavra nos ensina que ela se renova dia após dia. Então, todos os dias há uma palavra nova de Deus para você. Todos os dias você pode falar de quem Deus é, você pode anunciar aquilo que Deus falou ao seu coração, você pode ter uma revelação nova de Deus e você pode sim compartilhar aquilo que Ele falar ao seu coração. Então, anotou aí? Pegou a sua agenda? Coloca aí, minha primeira e maior necessidade é ouvir a voz do Senhor. E para todas as coisas, em qualquer área que seja, Deus vai falar com você. E lembre-se, quando nós abrimos a porta do nosso coração para aquilo que Deus tem para nós, Ele entra e Ele ceia conosco e Ele faz uma refeição e Ele tem um tempo de comunhão, de direcionamento, de estar na presença do Pai. Estar na presença dele pode ser todos os dias, não precisa ser só lá nos seus primeiros minutos pela manhã ou nos últimos, ou quando você estiver num culto, numa celebração. Não, ouvir a voz de Deus é constante, pode ser diário, pode ser a cada minuto. Para isso, busque por ele e você o encontrará. Até o próximo vídeo.